A varanda não era grande, tampouco bonita, tinha um chão de cerâmica antiga, manchado pelo tempo e pelas chuvas que batiam de lado nos meses de vento, e as paredes carregavam o desgaste de muitas estações, onde a tinta descascava em silêncio e nenhuma reforma parecia necessária. Havia 2 cadeiras de ferro, uma planta que raramente florescia e uma pequena luminária de vidro amarelado, instalada no alto, cuja luz não era forte o suficiente para iluminar a rua, mas era suave bastante para ser notada por quem passasse devagar. Ela acendia essa luz toda a noite, antes mesmo do sol sumir completamente, quase como se estivesse marcando um território silencioso entre o fim do dia e o início de algo que ela não sabia nomear. Acendia com um gesto tranquilo, automático, como quem rega uma planta mesmo quando ela não cresce mais, não por esperança, mas por constância. Não havia nada solene no ato, nada dramático, apenas um hábito construído camada por camada, noite após noite, sempre no mesmo horário, com a mesma precisão silenciosa de quem não espera ser vista, mas continua fazendo como se fosse. Durante muito tempo, ele passava ali. Sempre no mesmo lado da rua, nunca olhava diretamente para cima, mas diminuía o passo quando se aproximava da calçada em frente ao prédio dela, não bastante para que parecesse um gesto deliberado, mas o suficiente para que ela notasse. Nunca se falaram. Nunca trocaram um aceno. Mas, entre o acender da luz e a passagem dele, existia uma correspondência muda, quase imperceptível, que se sustentava na repetição, no fato de acontecer sempre, sem falha, como se o simples existir de um estivesse vinculado ao ritual do outro. Às vezes ele passava mais tarde, às vezes mais cedo, mas ela nunca deixava de acender a luz. Era o único ponto da casa que ficava iluminado por fora. Os vizinhos diziam que era mania, que ela tinha medo da escuridão ou que era para espantar insetos. Davam explicações práticas, simples, como se quisessem enquadrar aquilo dentro de um gesto compreensível. Mas ela sabia que não era por nenhuma dessas razões. Sabia que era por ele, mesmo sem nunca ter dito isso nem a si mesma, mesmo sem nunca ter confessado que esperava, não que ele parasse, não que olhasse, mas apenas que passasse, como todos os outros dias, sem dar qualquer sinal, apenas o som leve dos sapatos no asfalto, o vulto do corpo caminhando sob o poste, a certeza breve de que, por um segundo, havia algo entre os dois que não podia ser dito, mas também não podia ser evitado. E então, um dia, ele parou de passar. Na primeira noite em que ele não passou, ela não percebeu de imediato. Havia acendido a luz como sempre, sem desvio no gesto, com o mesmo cuidado em não deixar a lâmpada acender com força demais, e depois sentou-se na cadeira de ferro, com a xícara morna entre as mãos, como fazia há muito tempo, os olhos voltados para dentro da casa, como se não esperasse por nada. Embora tudo nela estivesse à escuta de algo que não se nomeava, só depois de algum tempo, quando a rua começou a escurecer de forma diferente, com um silêncio mais espesso que o habitual, ela notou a ausência, não pela falta de passos, mas pela falta de pausa, daquele quase imperceptível abrandar no ritmo do mundo quando ele passava, aquele instante em que tudo parecia conter a respiração só para que sua presença pudesse cruzar o espaço entre as esquinas e o esquecimento. Ela ficou ali por mais de 1 hora, embora o chá já estivesse frio, embora o vento já soprasse mais firme pelas frestas da varanda, embora as luzes dos outros apartamentos fossem-se apagando uma a uma, como se a noite chamasse cada um de volta para dentro. Mas ela permaneceu sentada, imóvel, o corpo levemente inclinado para o lado como quem tenta escutar um som distante. E só depois que a rua ficou completamente vazia que ela se levantou, apagou as luzes da sala, lavou a xícara com movimentos mais lentos do que o necessário e subiu as escadas como quem retorna de um lugar onde nada aconteceu, mas onde se deixou algo sem saber. Na sexta-feira seguinte, acendeu a luz outra vez, mais cedo, quase no fim da tarde, como se desse a possibilidade de mais tempo para chegar, e permaneceu por mais tempo na varanda, os olhos menos fixos, o coração um pouco mais contido, como se já soubesse que não veria ninguém, mas ainda assim precisasse cumprir o gesto, pois havia ali uma linha invisível que unia os dias. E quebrá-la seria como rasgar uma página no meio de uma frase.
O tempo passou com a mesma regularidade com que a lâmpada acendia toda sexta-feira. Não importava o clima, o cansaço, os motivos, o que havia acontecido durante a semana. Aquele pequeno interruptor era acionado com a precisão de um pacto silencioso e, embora ele não passasse mais, embora o som dos passos não voltasse a preencher o breve espaço entre o portão do prédio e a esquina iluminada, ela continuava acendendo a luz porque havia algo naquela ausência que era quase presença, algo que não podia ser esquecido só porque não era mais visto. Ela nunca perguntou por ele, nunca tentou saber se havia mudado de rua, se havia deixado o bairro, se o motivo do desaparecimento era banal ou definitivo, porque alguma parte dela sabia que o valor daquele gesto não dependia da presença dele, mas do que havia ficado suspenso no ar, daquilo que só existia porque ambos tinham feito existir sem jamais dizer nada, e talvez por isso ela continuasse. Não por nostalgia, não por apego, mas porque no fundo sabia que há vínculos que se constroem apenas pela repetição, e a repetição é, por si só, uma forma de amor. Algumas noites ela pensava em não acender, sobretudo quando a semana vinha mais pesada, ou quando o corpo doía com o frio, ou quando as lembranças pesavam mais que o silêncio, mas mesmo nesses dias, ao se aproximar da varanda, seus dedos encontravam o interruptor quase por instinto, e antes mesmo que percebesse, a luz já estava acesa, projetando aquele círculo suave sobre o chão manchado de cerâmica. Como se dissesse, ainda estou aqui, mesmo que ninguém mais passe por mim. Uma vez, em pleno inverno, a luminária queimou. A varanda ficou no escuro por 2 dias, até que ela mesma subiu em um banco, trocou a lâmpada com mãos trêmulas e voltou a deixá-la acesa na sexta seguinte, sem atrasos, como se nada tivesse acontecido. Ninguém comentou nada. Ninguém passou para perguntar. Mas quando ela sentou-se naquela noite, com uma nova xícara nas mãos e um cobertor fino sobre os ombros, havia algo de reconfortante no fato de que a luz estava de novo ali, cumprindo sua função muda de iluminar o que não precisava ser visto, apenas sentido. Ela não sabia mais se ele algum dia veria aquela luz outra vez, se passaria, por acaso, por aquela rua e notaria que tudo seguia igual, que a varanda ainda existia, que o ritual ainda acontecia, mesmo na sua ausência. Mas isso não importava tanto quanto o próprio ato de continuar, porque certos gestos, quando feitos por tempo suficiente, deixam de ser espera e tornam-se presença, deixam de ser resposta e se transformam em lugar. E para ela, aquela varanda à meia luz era exatamente isso, um lugar onde algo foi possível por tempo suficiente para nunca desaparecer completamente. Ela continuaria acendendo. E isso bastava.